Muito bom. E qual é o... Eu tenho que falar alguma coisa ou eles vão fazer perguntas? Vão fazer perguntas. Como é que ficou combinado? Perguntas, eles têm que perguntar alguma coisa e aí vai. E então vamos sempre lá. tem o primeiro que fica assim, tremendo, mas... Quem tem que tremer aqui sou eu, não são vocês. Então, vamos lá? Quem vai? A primeira vítima. Vamos Isso. Se ficar em pé e diz seu nome, para ser só filmado. Para poder filmar. Pentei o cabelo. Meu nome é Abidan, eu sou do Colégio Siddhartha. Seu nome é? Abidan. Fala mais alto. Sim. 3 pontos. Primeiro, partindo de Marx, né, que nos ensinou que, a partir do materialismo histórico, que a história nos ensina. Que história? A história nos ensina. Aí, o primeiro ponto seria qual lição que o senhor quis nos dar a partir da Comissão Especial de Investigação que foi destituída por decreto do seu governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão do neoliberalismo. O que seria isso? E por que o senhor foi acusado de praticá-lo em seu governo? O terceiro ponto também é a questão da ironia que podemos observar é que a China, um país socialista, e hoje movimento capitalismo. E tem suas empresas estatais, né? Aí, qual é o ensinamento que o senhor quer nos dar com a privatização de diversas empresas no Brasil? Pô, não. Boas perguntas, né? Daí já dá para falar o dia inteiro, vamos lá. Bom, a primeira era a respeito de que eu já esqueci. Sim, da coisa sobre a verdade, Comissão da Verdade. Não, foi uma 95, acho que a primeira, né? Por decreto, a Comissão Especial de Investigação foi destituída pelo seu governo. De investigação sobre o quê? Mas investigação sobre o quê, você está perguntando? Sobre corrupção. Sim, não, eu não tinha entendido. Não, é o seguinte, essa questão de corrupção é uma praga permanente, né, e que todo mundo está lutando contra ela e tal. Eu imagino que você se refira a uma outra questão, que tinha sido foi criada uma comissão no tempo do Itamar para apurar corrupção, não sei o quê. Nós mudamos o modo de fazer isso. Fizemos o seguinte, criamos uma comissão, esse decreto se refere a isso, uma comissão de ética no governo federal, que é a mesma que está até hoje lá. Por quê? Porque as comissões de investigação no Congresso, em geral, têm um conteúdo político muito forte. São os partidos que estão se movimentando, então um partido acusa o outro, né? E muitas vezes não chega a resultados, ou quando os resultados podem ser tendenciosos. Outra coisa é uma investigação que saia do Ministério Público e que vá para o tribunal, né? Mas quando é só na CPI, geralmente a CPI mais serve para fazer alarde do que provavelmente para apurar. E nós achamos, copiando o que foi feito na Inglaterra, que era melhor ter uma comissão permanente do governo federal, diante do qual os altos cargos do governo fossem responsáveis. E essa comissão, por isso que nós criamos, né, que está funcionando até hoje. De vez em quando você vê que tem lá pedido de esclarecimento da Comissão de Ética do governo federal. Agora mesmo houve certas dificuldades no próprio governo, porque a Comissão de Ética queria saber coisas sobre certos ministros e tal. É isso, transformamos em uma espécie de rotina da administração, ou você ter gente que vigia sobre o comportamento ético e que não precisa fazer grande estardalhaço, mas que o governo federal tenha instrumentos. Isso depois evoluiu muito e foi criado mais tarde ainda no meu governo e reafirmado posteriormente uma espécie de corregedoria do governo. Tem um ministro corregedor hoje. Eu também tive o primeiro-ministro, eu que criei lá uma senhora para examinar, enfim, os procedimentos do governo. No fundo, na democracia, você tem que ter vários mecanismos que tratem de ver a lisura das decisões. E isso é muito difícil, porque sempre o ser humano é cheio de falhas, tem cobiças e entra em mecanismos que não são aceitáveis. Então tem que ser uma vigilância permanente. E os governos estão crescentemente buscando canais de esclarecimento. E agora, como você tem internet, você tem a mídia social, então a vigilância é mais geral ainda, né? E é normal que seja assim. E isso atravessa todos os partidos, os regimes políticos. Vê a China, por exemplo, está lá lutando contra a corrupção, né? Em toda a parte.
é difícil você imaginar que vá acabar com a corrupção, mas também não é possível aceitar que ela exista. Então tem que ter mecanismos permanentes de controle. E no fundo, você tem que ter punição. Porque no fundo o que atemoriza o ser humano é isso, né? Se é descoberto, vai para a cadeia. No Brasil ninguém foi para a cadeia, muito poucos foram. Agora um foi de novo ontem, aquele juiz Lalau, já era do meu tempo. Foi o primeiro não sei, mas um dos poucos casos em que alguém de alto coturno foi realmente para a cadeia. Teve outro, uma tal de Georgina, que foi presa porque é negócio no INSS. Agora, com essa última decisão do Supremo Tribunal Federal, já foi uma decisão mais abrangente, pegou pessoas importantes do governo, e se forem para a cadeia mesmo, é um modo de coibir as práticas de corrupção. Até no meu ponto de vista pessoal, o problema não é saber se foi condenado a 10, 20, 30 anos, às vezes é um exagero de muita condenação. Tem que haver condenação, quer dizer, marcar, para que as pessoas tenham medo, porque não, se forem pegas com a boca na botija, vão pagar caro. E se não houver isso, as pessoas vão continuar tentando transgredir a lei. É isso o quanto eu me lembro dessas questões, né? Bom, a outra questão relativa a neoliberalismo e essas coisas todas. Isso é uma grande incompreensão. O que acontece no mundo é o seguinte: você tem o sistema predominante hoje é o sistema capitalista. E depois eu vou ao China na sua última questão, mas é o sistema capitalista, que, como todo sistema, tem uma série de defeitos, né? E há formas diferentes dele funcionar, e há maneiras também diversas de julgar o funcionamento desse sistema. O nome já diz, capitalismo significa que tem que acumular capital, né? O sistema só cresce quando você acumula capital. Portanto, é um sistema que produz desigualdades, porque se acumula, tem uns que não acumulam e outros que acumulam, né? Bom, na doutrina liberal pura, você pode entregar ao próprio mercado os cuidados, através da competição, de limitar os malefícios da acumulação. Ou seja, acumulará mais que aumentar a produtividade, e quem ganhar, digamos, dentro das regras do jogo. E aumentando a produtividade, quer dizer, você conseguindo extrair mais de menos, você aumenta a riqueza. E havendo competição, há a possibilidade dessa riqueza se distribuir melhor. Bom, isso é na doutrina liberal. E que quanto menos Estado houver, quanto menos, na verdade, não é bem quanto menos Estado houver, quanto menos o Estado limitar as regras de mercado, melhor. Isso, muito pouca gente hoje em dia acredita que seja possível funcionar um sistema capitalista sem que haja interferência. Há muito tempo que o sistema capitalista vem sofrendo diversos tipos de interferência, né? Toda a luta da social-democracia europeia foi no sentido de, olha, é preciso, como esse sistema acumula muita riqueza, mas não distribui bem, nós temos que ter ações do governo para que o governo possa providenciar a distribuição. De que maneira? São várias. Algumas são regras universais, por exemplo, acesso geral à educação, acesso geral à saúde, depois aposentadoria para os mais velhos. E como você, para fazer isso, precisa de dinheiro, você tem que ter imposto. Então, através dos impostos, o governo tira dos que produzem e que ganham para usar esse dinheiro em benefício dos que não produzem e que necessitam. De forma variável, isso ocorre em vários sistemas, com mais ênfase ou menos ênfase nos dois ângulos, mais mercado ou mais Estado. Os governos de tipo social-democrata que são aqueles que insistem que é preciso ter mais ação reguladora do Estado, tanto no sentido social, ou seja, educação, saúde, até mesmo reforma agrária, que altera a propriedade, etc., etc., quanto regras no próprio mercado. Por quê? Porque a tendência do mercado, ao contrário do que pensavam os liberais puros, não é da livre competição, é do monopólio, oligopólio e monopólio, né? Então você tem que ter regras do Estado que impeçam que haja o oligopólio e o monopólio, porque o oligopólio, poucos competidores, ou um só, então aí você não tem como controlar nada. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é como é que a produção se organiza. O que aconteceu nos últimos tempos, digamos nos últimos 40 anos, é que mudou o modo de funcionar do sistema capitalista. Eu diria até mais do que isso, do sistema produtivo em geral. Por quê?
Porque houve muitas transformações tecnológicas importantes, algumas das quais dizem respeito aos mecanismos de transporte. Os containers, por exemplo. Você não imagina o que foi a revolução dos containers, aquela enorme maneira de colocar nos navios o material que se transportava. Aumentou muito a capacidade que os navios têm de transportar materiais de um país para o outro. Os navios cresceram de tamanho, os portos também. Então facilitou muito o comércio. Mas o mais importante do que os meios de transporte, a velocidade desde avião, essa coisa toda, foi todo o desenvolvimento da eletrônica e, para dizer uma só palavra, da internet. Você hoje, praticamente, você tem os processos produtivos todos dependem de meios eletrônicos. E, na verdade, mais que os processos produtivos, a vida depende. Nós todos temos um mini computador no bolso, ou quase todos. E estamos o tempo todo conectados, né? E isso fez com que também, por outro lado, fosse possível distribuir a produção mundial, não só dentro de um país, mas a escala global. Porque você tem meio de transporte e você tem meio de controle, porque isso aqui controla. Bom, e numa certa altura, você sabe onde é que as coisas estão online. Você pode saber imediatamente o que está acontecendo, né? Você pode pegar um programa aqui e saber quantos aviões estão voando e em que direção. Isso é uma coisa banal. Então, a mesma coisa na empresa, você pode saber o que está acontecendo, o fluxo de matéria-prima que está entrando, os produtos, está vendendo, não está vendendo. Você tem métodos de controle dos processos, dos fluxos de produção muito avançados. Isso permitiu, digamos, maximizar os recursos de produção. Você pode saber onde é que é melhor para você produzir. É na China? É no Canadá? É na África? Onde é que eu tenho a matéria-prima? Onde é que eu tenho produto? Para quem que eu vou vender? Onde é que está estocado? Isso foi o que deu base para o que se chamou de globalização. O processo produtivo mudou no mundo, né? E, queiramos ou não, todo mundo passou a produzir usando o espaço global. Não digo todo mundo, mas uma boa parte do sistema produtivo mundial, ele é feito em não um só país, mas em vários países. E as conexões são por redes, não são nem salto até os estados, etc, etc. Muito bem. Isso, a partir dos anos 70, se acelerou muito. E nos anos 90 atingiu o sistema financeiro. E com a internet, você transfere massas enormes de recursos apertando uma tecla, né? Então, os controles do governo sobre esse dinheiro é muito pequeno. Você vê na Bolsa todo dia o fluxo aqui na Bolsa de São Paulo, hoje estavam dizendo, ontem, foi um dos maiores fluxos do ano, não sei, 3 bilhões de dólares num dia. Na verdade, em bons dias, vai 10 bilhões, só em São Paulo. Quer dizer, quando você vê o mercado mais complicado de derivativos, aí é uma loucura, são centenas de bilhões de dólares que se movimentam num só dia, de um lado para o outro, vai e vem, vem. Quer dizer, o mundo ficou muito mais complicado. Então, o Brasil, nos anos 90, que tinha, depois dos anos 80, a crise da inflação, crise do petróleo, dívida externa, estava numa posição muito difícil. Nós tínhamos que modernizar o sistema nosso para entender que o mundo tinha que ser globalizado e nós tínhamos que participar disso. Então, nós tínhamos que tomar várias medidas. Por exemplo, criar agências regulatórias para controlar o que vai acontecer com as empresas que estão privatizadas. Pega as telefônicas. Elas eram do governo e não funcionavam, porque não tinha tecnologia e não tinha recurso. O governo não tinha, naquela época, recursos para desenvolver tecnologia, e a tecnologia dessas coisas muda com muita rapidez. Então era preciso quebrar o monopólio da empresa estatal e privatizar. Agora, tem que privatizar e regular, então tem que ter uma agência, a Anatel, para regular como é que é o consumo, o que a empresa vai oferecer ao consumidor, se ela vai continuar competindo ou não, evitar o monopólio, etc, etc. Isso foi confundido aqui no Brasil politicamente como se fosse neoliberalismo. Na verdade, era um ajustamento da economia brasileira ao modo de produzir do mundo de hoje. Neoliberalismo é outra coisa, seria a ideia de volta às ideias liberais de que o Estado não intervém. Aqui, pelo contrário, o Estado foi refeito para poder intervir, para poder regular, para poder ter agências reguladoras, fazer o que pode, o que não pode. Então houve uma confusão entre um processo produtivo que estava existindo no mundo, que é uma coisa objetiva, com uma ideologia, que é o neoliberalismo. Eu sempre me opus a que chamassem a mim de neoliberal, porque eu não sou. Porque eu sempre achei que o Estado tem que controlar uma porção de coisas. O mercado existe, ele é importante, ele é muito bom para distribuir recursos, mas ele é muito ruim
é muito bom para distribuir produção, mas ele acumula muito, ele não distribui recursos, você tem que ter uma sociedade democrática, precisa de mais igualdade, então você tem que ter um Estado que seja ativo também. Só que é um Estado que seja capaz de controlar o mundo atual. E o mundo atual é baseado nessas tecnologias todas, então tem que ser um Estado mais esperto, mais inteligente e que seja capaz de lidar com esse mundo atual e não o Estado burocrático do passado, que com muita regra, porque o mundo atual não funciona com muita regra. Você tem que dar um pouco mais de flexibilidade ao seu funcionamento. Então, mas, de qualquer maneira, eu continuo achando que precisa ter uma economia nas quais os Estados tenham uma função. Só que o Estado não pode ser concebido simplesmente como uma coisa neutra, porque o Estado é controlado pelos partidos, é controlado pelas burocracias. Então, muitas vezes você pensa que é o povo que está se beneficiando, não é. É o partido, é a burocracia. Então, você tem que introduzir uma terceira dimensão, Estado e mercado, que é a sociedade. Quer dizer, qual é o interesse público? Qual é o papel de tudo isso para a sociedade? O objetivo não é melhorar o Estado só, ou o Estado ser forte só, ou a economia ser forte só, é a sociedade se beneficiar. Então, você tem que ter regras aí também que permitam um debate mais amplo, que controle tanto o mercado quanto o Estado, e não deixar tudo na mão do Estado. É isso, em geral. China. A China é um bom exemplo de tudo isso, porque a China ela entrou no processo de globalização. A China fez um pacto com as multinacionais, que passaram a operar na China e que exportam da China. E a China passou a gerar enormes quantidades de recursos, porque ela vende pelo mundo todo, passou a ser a fábrica do mundo. Quase tudo hoje é feito na China, né? E, portanto, a China passou a ganhar muito dinheiro e acumular recursos. E, com isso, eles começaram a comprar a dívida dos Estados Unidos. Então, hoje, a China e os Estados Unidos têm uma complementaridade enorme. Se a China vai mal, complica os Estados Unidos e vice-versa, porque o mercado da China está nos Estados Unidos. E, por outro lado, o mercado financeiro dos Estados Unidos está na China, porque a China é que tem os recursos que sobram para poder comprar o que os americanos ficaram devendo, os papéis do Tesouro americano. E a China passou a ser cada vez mais uma economia que funciona, digamos, no mínimo mista. Mas a regra fundamental é capitalista, porque as grandes empresas chinesas são capitalistas. E eles agora deram outro passo, desde o Jiang Xiaoping, e agora essa novo presidente da China vai dar outros passos ainda, porque eles estão também criando a iniciativa privada na China. Além do acordo com os monopólios internacionais, estão incentivando a iniciativa privada e a produção e a propriedade privada da terra, em pequenas proporções. Enfim, é um sistema misto, que talvez seja menos socialista do que confuciano. Usar as ideias do Confúcio, velho filósofo chinês, estão cada vez mais presentes na China. Eles não falam, eles falam, como é que eles chamam? Socialismo harmonioso. Olha, o socialismo do Marx não era harmonioso, era conflitivo, era luta de classes. A China está desenvolvendo técnicas de harmonia. Acha que é possível haver uma cooperação a nível global. Em vez de considerar o capitalismo como inimigo, é buscar áreas em que seja possível haver uma certa composição, de convergência de interesses. Então, na verdade, está havendo um renascimento de um certo tipo de capitalismo na China, onde você tem uma participação ainda bastante grande do Estado e ainda não existe o que tem em geral nos regimes capitalistas, que é o outro lado, que é da cidadania, da liberdade, da democracia. É muito limitada na China, as decisões ainda são fechadas, são do governo, são do partido, mais que do governo. Portanto, é difícil caracterizar o que é a China hoje. Chamar de socialista, eu acho que o Marx ficaria horrorizado, né? Chamar de capitalista, qual capitalismo? É um outro tipo de capitalismo. Isso é outra coisa. Não existe um só capitalismo. O que vai ver na China é, digamos, o mercado está crescentemente importante lá. Mercado são regras. Mercado não é um negócio. Aqui no Brasil as pessoas confundem, não é? Eu acho que os governos têm que se preocupar com os mercados, não com os negócios, porque aí eles passam a fazer maracutaia, favorecer uns contra outros, dar benefícios para uns e não nos outros. A China na China cada vez mais estão usando o mercado como um mecanismo de incentivo para a distribuição do investimento, para o consumo, etc, etc. Mas não quer dizer que eles estão deixando o mercado livre, porque não é totalmente livre. É muito mais amarrado do que em outros países. É um sistema misto. É isso. Pronto, o que mais? Quase morri de falar tanto para vocês. Boa tarde. Nós podemos ter a oportunidade... Felipe, tivemos a oportunidade de ver agora na exposição
alguns processos das crises enfrentadas pelo Brasil até a década de 90, quanto à inflação e mesmo uma crise política gerada por dívidas externas e etc. Eu queria saber quais foram os critérios para escolher a equipe econômica que, a partir de 93, o seu Ministério da Fazenda, criaram o Plano Real. Porque muitos dos membros dessa comissão já haviam participado de outras comissões que fizeram planos que não deram muito certo. O próprio Plano Bresser. Né? Eu queria saber um pouco de como foi essa história. Na verdade, houve um certo aprendizado, né? Porque a inflação tinha sido muito forte no Brasil, e nos anos, quando eu cheguei lá a ser ministro da Fazenda, a inflação era de mais ou menos 20% por mês. E, num certo período anterior, no presidente Sarney, houve um mês que foi 80%. Você imagina o que é governar um país, o que é viver num país com inflação dessa? É dificílimo, uma tremenda confusão. Bom, e vários governos anteriores haviam tentado controlar a inflação. O projeto que mais se aproximou de ter algum êxito foi o Plano Cruzado, do presidente Sarney. E os economistas que trabalharam comigo, alguns deles tinham trabalhado no Plano Cruzado também. Outros, e vários planos. Né? Bom, e as pessoas foram aprendendo um pouco. Qual era a nossa visão naquela época? Quando eu fui nomeado ministro da Fazenda, por engano do presidente Itamar, eu disse, olha, eu fui tomar posse, eu sou sociólogo, não sou economista. Eu disse, o Brasil tem 3 problemas. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação, e nós vamos acabar com ela. Segundo, eu digo, olha, o problema do Brasil, porque eu era ministro do exterior, eu tinha feito muita conferência no exterior, e as pessoas não acreditavam que a economia estava crescendo a 5%. Porque a inflação de 20%, 30% dificulta você ver qual é o crescimento, e ninguém acredita muito, acha que tudo é ilusão. Eu digo, o problema do Brasil não está nas empresas, está no Estado, está no governo. Bom, porque o governo é que está descontrolado. As empresas estão lá fazendo o que podem dentro da inflação para gerar recurso, lucro, e estão crescendo. O problema está no governo, que está com um descontrole enorme da dívida pública, etc, etc. Bom, então nós tínhamos que fazer 2 mecanismos paralelos. Um é reganhar controle sobre as finanças públicas. Isso foi uma luta imensa. Por quê? Como a inflação era elevada, o governo mandava um projeto de orçamento que é a peça fundamental no país. Então, manda um projeto para o Congresso. E faz um cálculo, o Ministério da Fazenda fazia o cálculo, de que a inflação do ano que vem vai ser de 30%. Bom, é um cálculo, porque ninguém sabe quanto vai ser. Chega no Congresso, diz, não é 30%, é 50%. Então, com isso, gera mais 20% de recursos, vai crescer, o bolo vai crescer. E o Congresso, então, que fazia mais gastos, porque dizia que tem 50%, e não 30%. Então, sobra dinheiro. Aí o governo via aquilo e se assustava e dizia, não, vou segurar. Então, paralisava tudo. Quer dizer, ia liberando a verba pouco a pouco, que cria distorções políticas, pressão política, protecionismo. Era uma coisa muito complicada. Então, o primeiro passo é, vamos restabelecer a verdade do orçamento. Então, antes de fazer o plano real, nós cortamos 50% das verbas do orçamento. Isso é uma batalha imensa, que você tem que ir lá para o Congresso e dizer, olha, essa ponte não vai ser feita, essa escola não vai ser feita. E nessas horas, você não tem jeito, ou você opera a frio e tira o câncer, ou não tem jeito. O pessoal quer que tenha câncer porque o câncer está iludindo, está crescendo o organismo, não está crescendo. Então tem que impor a regra ao Congresso. Né? E nós não vou entrar em detalhes, que é muito longo. Tivemos que restringir certas verbas que eram automaticamente usadas, não vai ser mais automático. O governo segura e usa quando quiser, faz o que quer. Enfim, fizemos várias mexidas importantes no orçamento. Criamos uma coisa chamada Fundo Social de Emergência, que de social não tinha nada, tinha de emergência, que era segurar 20% das verbas, que eram automaticamente atribuídas a terceiros, nós seguramos, ficava na mão do governo. Bom, então a primeira batalha foi a batalha tradicional, quer dizer, você segurar o gasto público, porque a inflação, num certo momento, passa a ser um gasto público excessivo sobre os recursos que vão ser gerados, o que aumenta a dívida também. E nós tínhamos que congelar as dívidas. Então, depois disso, tivemos que fazer uma longa negociação com a dívida externa. A dívida externa vinha de antes, por causa da crise do petróleo, dos anos 80 e 78, 82, o Brasil não tinha petróleo, então tinha que comprar petróleo. A dívida cresceu muito, os americanos fizeram uma taxa de juros de 17% naquela época, em dólar,
que era enorme, cresceu a dívida, nós tínhamos que negociar a dívida. Foi uma batalha à parte. Em outubro de 93, eu e o Pedro Malan, que era o presidente do Banco Central, fomos para o Canadá e passamos uma manhã inteira assinando contratos novos de dívida, baixando a taxa de juros, aumentando o prazo, enfim, fazendo uma ginástica enorme, e para isso foi preciso provar que o governo do Brasil tinha tomado medidas capazes de garantir recursos para que nós pudéssemos pagar as dívidas novas que nós estávamos contraindo naquele momento e reduzindo, botando limite ao endividamento. Então, segura o descontrole do orçamento no Brasil. Renegocia a dívida externa para diminuir a taxa de juros e para limitar também o volume dela. Né? São passos importantes. Mas tem uma outra questão. Você tem também o que se chamava memória inflacionária. As pessoas sempre esperavam que iam receber mais e cobrar mais. Aumento de salário era uma coisa habitual. E havia quase um conluio entre os líderes sindicais e os donos das empresas. Porque o líder faz a greve, o dono concede o aumento do salário, passa para o preço e o consumidor paga. Isso era automático, o consumidor nem sabia se estava pagando ou não, porque mudava o preço toda hora. Então aquilo era uma bola de neve crescente e aumentando, expandindo sempre. Isso dava às pessoas a sensação de que não haveria como não subir os preços. Estavam habituados, aquilo é automático, vai subir o preço. Então você recebia o salário e tinha que sair correndo para comprar tudo que você pudesse. Quem tinha dinheiro no banco se defendia, porque os brasileiros inventaram uma coisa chamada correção monetária. Então, no fim do mês, se você tinha 100 no banco e se a inflação foi 20, o seu caderneta ia para 120. Mas a proporção dos que tinha, naquela época, conta no banco é 5% da população. O resto não tem. Então, se a inflação foi 20, perdeu 20. O salário que não era de 100 virou de 80 no fim do mês. Então, as pessoas saíram correndo para comprar e tal. Então, havia essa ideia de que tinha que fazer isso. Então, nós tínhamos que quebrar essa memória das pessoas de que tinha que ter inflação. Ou seja, tivemos que controlar o orçamento, renegociar a dívida externa, tem muitas outras coisas, mas renegociar a dívida dos estados é uma confusão enorme, e fazer com que as pessoas acreditassem que era possível viver sem inflação. Aí nós criamos uma moeda virtual chamada URV, para provar o seguinte: olha, essa coisa aqui de água está hoje por 1. E URV, que é um nome complicado, unidade de referência de valor, ela vai continuar valendo 1. Mas na sua moeda, que era o Cruzeiro Novo, ela vai custar 1,20, porque a inflação foi de 20. E assim vai. Para as pessoas entenderem que a moeda estava doente, estava marcando uma subida de preço que não era necessária, porque em outra moeda, se fosse dólar, por exemplo, ou nós não queríamos o dólar por outra razão, o URV vai valer a mesma coisa. Isso ficou funcionando assim durante uns meses. E nós dissemos: olha, o seu contrato de salário você pode marcar em URV ou em dólar. Se for em URV, ele não perde mais todo dia. Ou em dólar, em real, em Cruzeiro Novo. Se for em URV, ele fica fixo. Se for na moeda corrente, Cruzeiro Novo, ele vai perder valor. O que você prefere? E demos liberdade. Todo mundo passou para o URV. Então, depois de 3 meses de funcionar isso, nós dizemos: o URV chama-se real. E nós mudamos a moeda fisicamente. Bom, por que dessa vez deu certo, as outras vezes não deu certo? Primeiro que nós atacamos todos esses fronts que eu estou mostrando aqui, que é muito complicado. Renegociar a dívida, lá fora eles têm que acreditar que você está fazendo uma coisa correta, que você tem força para fazer, obrigar a renegociar o orçamento, definir o salário de outra maneira, enfim, uma série de frentes que nós atacamos e, afinal, mudar a moeda. Por que o plano cruzado do presidente Sarney fracassou? Ele foi lançado, acho que em fevereiro. Em maio, houve uma reunião, eu era líder do governo, houve uma reunião em maio, em que os economistas disseram: não vai dar certo. E em julho já não dava certo. Por que não deu certo? Porque o governo não segurou o gasto. Bom, então, um dos primeiros problemas que eu tive foi segurar o gasto. Agora, vocês imaginam, isso é fácil de falar, mas segurar o gasto quer dizer o seguinte: o Congresso vai lá e aumenta o salário mínimo. E eu, presidente da República, veto. Você tem coragem, porque você vai ser impopular. Se você não vetar, você está criando mecanismos para aumentar os custos. Então você tem que vetar o aumento de salário. Os petroleiros da Petrobras fazem uma greve, porque querem aumento. Eu não dou aumento. Quer dizer, então você tem que ter noção
de interesse do país a longo prazo e não ter que ceder à popularidade daquele momento. É muito difícil fazer isso. Bom, no tempo do presidente Sarney, ele não tinha condições para não fazer, porque ele não tinha legitimidade popular, ele não foi eleito pelo voto direto. Bom, então ele cedeu. Então, em pouco tempo, o plano, as pessoas olharam, não vai dar certo que o governo está gastando muito, vai voltar a inflação. No meu caso, do caso do presidente Itamar e depois do meu, não, porque nós tínhamos força para dizer, não dou, eu veto o salário mínimo. Eu vetei. Logo no começo dos primeiros atos do meu governo foi vetar o aumento do salário mínimo. Não pode ter nada de mais impopular que isso. Mas foi o que salvou o Brasil. É a mesma coisa que fizemos em várias situações, com os bancos e coisas assim. Então, é por isso que deu certo, porque teve coragem, força política para botar, amarrar num dado momento, mas olha, se isso normalizar, lá adiante vocês vão ganhar. Mas os políticos em geral não querem ganhar lá adiante, querem ganhar já. Então eles atrapalham, não deixam fazer a coisa funcionar como deve. Agora, alguns têm visão e enfrentam e fazem, e em certos momentos é tão dramática a situação do descontrole que ou você faz isso ou você entra na anarquia, no caos. Nós estávamos próximos disso. Então tinha que fazer, fizemos. Foi isso. Mas o que ele perguntou não foi isso. Não? Ele perguntou como é que você formou a equipe econômica. A equipe econômica foi formada por os mesmos que já tinham ajudado antes. Um ou outro que era diferente, mas a ideia básica foi do André Lara Rezende e do Pécio Arida. Eles já tinham feito isso antes, né? E o Chico Lopes tinha trabalhado antes, o Baixa. Enfim, não foi tanto isso, foi a política. A questão de você poder dar certo ou não dar certo não deriva da capacidade dos técnicos, deriva da força política, de você ter capacidade de fazer que aquilo que os técnicos disseram vai ser feito. Os técnicos sabem resolver facilmente. Como agora, reforma tributária. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém tem força política para fazer. Você chama os tributaristas aí, eles redesenham o sistema tributário brasileiro. Mas vai ter força política para fazer. Essa é a questão. Agora, os técnicos eram muito bons, quase todos eles eram pessoas que eu conhecia bem, alguns tinham sido meus companheiros, são mais moços que eu, mas Pedro Malan era aluno em Berkeley, eu era professor em Stanford, nós nos conhecíamos bem, o Baixa também, todos tinham sido da formação do PSDB, então nós tínhamos uma certa afinidade pessoal que ajudou bastante, talvez com mais facilidade do que o presidente Sarney, que ele não era tão ligado aí. Mas a equipe basicamente era essa, aumenta um ou outro, mas o conhecimento disponível já estava lá. Presidente, meu nome é Gabriele, sou aluna do 3º ano do Colégio Santo Américo, como bolsista do Smart, e eu pretendo ser presidente do Brasil. Quer ser? Quero. Pô, ótimo. No contexto atual do país, a taxa de brasileiros na linha da pobreza chega a 31,7% da população. Número que mostra uma grande desigualdade social que ainda é agravada pelos investimentos que não atingem com eficiência o sistema público educacional e tecnológico e não geram infraestrutura necessária, principalmente no transporte, para possibilitar a exportação da safra total de grãos que de 2012 para 2013 foi de aproximadamente 180 milhões de toneladas. Nós produzimos, mas não escoamos nosso potencial total, o que gera menor crescimento econômico, como pode ser notado pelo PIB em 2012, que não cresceu tanto desde 2009, diminuiu, e menos recursos financeiros que poderiam ser revertidos para mudar o quadro social brasileiro. O que o senhor, como professor, sociólogo e pessoa de grande importância política no Brasil, pensa ser possível fazer para mudar essa realidade? Vamos lá. Em primeiro lugar, o governo não vai concordar com o seu número aí. 31% da linha de pobreza, ele diz que é menos a linha de pobreza. Eu acho que é menos, realmente. Mas, de qualquer maneira, é uma linha de pobreza ainda alta. Pelos dados oficiais, deve ser por volta de 23%. Não altera muito, né? Altera, se você olhar no tempo, a linha de pobreza, no tempo do plano cruzado, era de 40%. Com o plano cruzado, só a estabilização da economia produziu uma queda de 10 pontos. Por razão que eu já disse aqui, o salário e a inflação comia basicamente o salário do pobre. Você para a inflação, ele tem mais capacidade de compra. Mas como voltou a inflação, depois do plano cruzado, quando chegou o plano real, estava de novo próximo de 40, 39, 38. E baixou de novo 10 pontos. Mas paralisar a inflação dá efeito uma só vez.
Depois fica naquele ponto. Daí por diante você tem que baixar o salário, melhor, baixar a pobreza progressivamente. E foram criados mecanismos para baixar a pobreza. São vários. Um é que o salário mínimo real, desde 93, cresce. O outro é que tem as bolsas, que começaram também em 94. E o outro é que tem uma aposentadoria rural, enfim, tem vários mecanismos. Agora, isso faz uma diminuição da pobreza, embora em alguns momentos seja rápida, não é tão rápida quanto a estabilização, porque são processos longos, mas nós estamos baixando a pobreza. Então, a linha de pobreza está diminuindo. Embora seja muito, o que se considera a linha de pobreza é muito baixo, né? Muito bem, está diminuindo. O mecanismo necessário daí por diante é acelerar a taxa de crescimento e oferecer emprego de melhor qualidade. Não tem milagre. Fora disso, você vai ter a sustentação da pobreza através de bolsas, mas não elimina a pobreza. Elimina estatisticamente que você baixa, dá uma bolsa que seja um pouquinho maior do que o nível de pobreza, mas continua pobre. Você tem realmente que continuar aumentando o crescimento da economia e expandir o emprego, e o emprego em condições razoáveis. E, ao lado disso, os outros mecanismos, você mencionou alguns, quer dizer, dar acesso à educação, melhorar a qualidade da educação, criar, portanto, condições para as pessoas terem empregabilidade no futuro. Essas questões não se resolvem no curto prazo, nenhuma delas. Bem mesmo quando você faz uma revolução que expropria a propriedade, como em Cuba, também não é de repente, né? E expropria a propriedade e tem alguns efeitos também de diminuição da taxa de crescimento. E é difícil imaginar expropriar a propriedade na situação atual. Portanto, é difícil imaginar que você tenha uma queda assim drástica da linha de pobreza, mas você tem que ter uma continuidade de políticas para que ela possa efetivamente diminuir. No caso nosso, existem medidas, o governo do presidente Lula avançou nessa matéria de reduzir a pobreza. Agora, um pouco menos. Por quê? Porque a situação econômica piorou. Não é? Bom, e a chave, como eu disse aqui, é a continuidade do crescimento. Crescimento é investimento. Não tem crescimento sem investimento. O governo atual tem uma política de ampliar o consumo sem ampliar o investimento. Isso mantém o nível de emprego, mas não dá um salto. Não permite a melhoria real da qualidade do que se produz, etc, etc. Vai ter que ter mecanismos de ampliar o investimento. Como é que você amplia o investimento? Sendo o regime capitalista, você tem que criar condições para que os capitais não tenham medo do que vai acontecer. Mesmo sendo um regime como a China, ela só teve investimento quando os capitais entenderam que o governo chinês ia respeitar as regras. Senão, por que uma empresa multinacional vai investir na China? Só porque ela acredita que, ao colocar o dinheiro dela lá, não vão tomar o dinheiro dela, né? Tem que ter uma certa estabilidade, uma certa crença de que os mecanismos de mercado vão funcionar. Bom, mas você só tem crescimento se você tiver investimento. O investimento pode vir de várias fontes. Uma delas é do governo. O que é o investimento do governo? É o imposto que o governo tira das pessoas, porque o governo não produz dinheiro, nem produz nada. Ele tira o dinheiro das pessoas e ele pode usar esse dinheiro. Pode usar de diversas maneiras. Pode usar para aumentar o número de funcionários, pode usar para melhorar a educação, a saúde, pode usar para fazer investimento direto. Até a época da democracia, portanto, até o final dos anos 80, não havia possibilidade de muita pressão da sociedade sobre o gasto do governo. Então, o governo podia pegar uma boa parte dos impostos e investir na produção. Quando ele fez isso, nos anos 70, dos governos militares, a taxa de crescimento do Brasil foi de 7% ao ano em média, que é altíssima. Mas a saúde, a educação, nem falar de reforma agrária, tudo isso foi para trás. Quando você tem a democracia, não dá para não atender o povo. Então você tem que pegar o dinheiro do imposto e dividir. Uma parte eu vou para a educação, outra para a saúde, outra eu pago a dívida e outra eu invisto. E essa parte de investimento caiu muito do setor público. Isso foi compensado pela poupança externa. O que é isso? Ou é dívida ou é investimento direto do exterior. No Brasil de hoje, o que tem sustentado o crescimento é que nós estamos recebendo 60 bilhões de dólares de investimento por ano, investimento estrangeiro. 60 bilhões. Nós estamos dependendo diretamente disso. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei no Ministério da Fazenda era 2 bilhões. 2. Agora 60, 30 vezes mais. Então tem um fluxo de recursos que vem. Mas isso não é tanto quanto parece.
porque o produto do Brasil hoje é muito grande. Eu não sei, é 1 trilhão de dólares. Então, 60 bilhões não é tanto dinheiro. Precisa ter mais investimento. Bom, e apesar de que é muito investimento estrangeiro que está vindo para cá. E tem que descontar aí que uma parte desse dinheiro não é provavelmente investimento, é especulação financeira. Vai para a bolsa e depois vai embora. Não, estou dizendo investimento real, direto. Então tem que criar condições para investir. E o governo, a presidenta Dilma especialmente, ela é muito pouco favorável ela tenta, mas não consegue, atrair que o capital privado, estrangeiro ou logo nacional, possa se ocupar de, por exemplo, no seu caso, portos, estradas, né? Nós paralisamos a colaboração do setor privado com o setor público desde que eu saí do governo. Né? Parou de haver investimento. Houve, mas pequeno. Agora fizeram nos aeroportos, fizeram mal feito, porque fica mais ou menos, não faz com muita confiança. Agora estão discutindo de novo o que vão fazer. Não? Então nós perdemos muito tempo em atrair capitais. E como o governo já não tem mais o que teve no passado, a possibilidade de pegar o imposto e investir, porque ele tem que investir também em educação, saúde, segurança e tudo mais, então não tem tanto dinheiro assim, e o imposto aqui já é muito alto, não dá para aumentar mais, nós estamos num momento em que você está vendo que o produto, o PIB, está crescendo abaixo do crescimento do mundo e abaixo do crescimento dos outros países da nossa região e do PIB, porque está faltando investimento. Ou seja, a longo prazo o que tem que fazer é criar condições, de novo, para ter uma confiança maior, investir mais e o governo ter a capacidade de dirigir esse investimento de uma maneira que não seja sufocante, mas que controle também, não é deixar qualquer investimento solto. É isso, em suma. Estamos resolvendo todos os problemas do Brasil essa manhã, essa tarde. Vamos mudar de lado. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Raul, sou bolsista do Smart e aluno de Direito da PUC. E realmente é um prazer estar aqui hoje. O senhor sempre foi um ótimo presidente e um excelente cientista político também. E desde o seu governo, o país sempre teve um ótimo desenvolvimento. E agora também com o governo petista foi interessante o desenvolvimento que o país teve. Eu acho que um pouquinho da sua vida particular se fundiu com a vida nacional, principalmente enquanto o senhor esteve na presidência. E eu queria saber um pouquinho de quais são as suas perspectivas para o futuro, de curto, médio e longo prazo. O senhor falou um pouquinho agora das necessidades. Eu queria saber o que o senhor espera que vai acontecer. Do Brasil? Isso. E um pouquinho do seu papel daqui para frente. Meu papel ou o papel do Brasil? Um pouquinho do que o senhor espera do Brasil e qual seria o seu papel nisso daqui para frente também. Primeiro vamos esclarecer aqui. O Brasil nunca teve, a não ser nos anos 70, que eu mencionei aqui, taxas de crescimento realmente espetaculares. Nunca fomos China, nem mesmo Índia. Não é? Nós pertencemos ao que eles chamam de BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia, China, e agora tem África do Sul, mas nós somos dos que crescem menos. No meu tempo, o crescimento foi 2,7, em média. Só que o mundo cresceu menos que isso. Né? No tempo do presidente Lula, cresceu mais. Foi mais ou menos 3,8. Agora está 2. Está baixo. O per capita que conta, tem que ver sempre o crescimento em função do crescimento da população. Como a população está diminuindo o seu crescimento, mesmo que o crescimento não seja tão grande, melhora o nível de vida. Eu acho que no caso do Brasil, se nós conseguíssemos estabilizar a taxa de crescimento em 4% durante 30 anos, daria um salto muito grande. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não deve estar fixado só no taxa do PIB. O que é feito desse dinheiro? Como é que cresce? No mundo moderno, o importante é que você tenha melhor educação e empregos de melhor qualidade. Né? Então, o drama nosso no Brasil além de que acho que nós precisamos acelerar a taxa de crescimento, embora não exagerado, não seja necessário, se puder, ótimo. Mas para poder crescer a 7, você tem que apertar muito o cinto em outras coisas. Diminui o consumo, diminui a educação, não compensa. Acho que é melhor ter uma taxa de crescimento razoável, mas você tem que criar condições para uma vida melhor. E a vida melhor significa o seguinte: índice de bem-estar social que inclui educação, distribuição de renda, saúde, essas questões. Isso existe hoje métodos de medir, que é o chamado IDH, Índice do Desenvolvimento Humano. Infelizmente, nós demos um salto atrás agora, nesse índice de desenvolvimento humano. Por que nós demos um salto atrás? Porque eles incluíram como dimensão desse desenvolvimento a distribuição de renda.
E a distribuição de renda do Brasil, embora tenha melhorado um pouco, é muito ruim. A renda é muito concentrada no Brasil. E quando se fala renda, não está falando de riqueza, está só do fluxo. Quando se olha a riqueza, é muito mais concentrada ainda. E isso é um processo complicado, mas é necessário para nós crescermos com mais segurança. Mesmo que não seja uma taxa espetacular, mas para beneficiar mais gente, nós temos que melhorar a nossa distribuição de renda. Um dos mecanismos para isso é a educação, não é o único. Mas se você não tiver educação, nem criação de empregos de melhor qualidade, não vai resolver. A taxa de desemprego no Brasil é baixa, é por volta de 4%. Mas quando você vai ver que empregos são criados, são empregos de até 2 salários mínimos. Então você consegue estar o pessoal empregado, mas com um nível de vida muito, muito modesto. Então eu acho que é preciso acentuar muito essas questões. E se você olhar para frente, o que vai acontecer no futuro? Eu não tenho bola de cristal. Mas nós estamos saindo de uma crise tremenda, financeira com consequências econômicas, né? Que está aí. Provavelmente quem vai sair na frente são os Estados Unidos, mais uma vez. Porque a Europa estagnou e está sem perspectiva de investimento. A China está se reajustando, porque a China cresceu muito a taxa de investimento em coisas de base, mas não cresceu o consumo. E os chineses agora têm que equilibrar, têm que aumentar o consumo na China. E ao aumentar o consumo na China, eles não vão poder investir tanto, porque dinheiro não é ilimitado. Você pode mesmo que tenha empréstimo, não é ilimitado, né? E provavelmente a China vai demandar menos produtos como os nossos, minério e comida, porque comida não, mas minério vai diminuir um pouco, né? Então, os americanos estão fazendo uma revolução tecnológica na energia. Descobriram uma técnica nova de extrair gás e também um pouco de mais gás do que óleo, de certo tipo de pedra bituminosa. Bom, isso vai provocar uma mudança muito grande, a meu ver, no mundo, porque o petróleo, que era a chave de muita coisa, vai ter menos peso, porque o gás é mais barato e é mais limpo, e tem uma questão do meio ambiente. Isso vai alterar muita coisa. O Brasil tem que olhar para isso. E nós estamos um tanto amarrados com a visão do passado, apostando muito mais no petróleo do que energias alternativas. E nós temos gás aqui também, mas tem que usar o shale gas, não sei o quê. Então, se você quiser você tem que criar emprego e criar investimento nesse tipo de área nova, que é o que vai ter dinamismo. Tudo isso eu imagino que as pessoas que estão no governo saibam. Mas uma coisa que eu disse aqui é saber, outra coisa é fazer. Fazer é política. É ter a capacidade de definir, convencer o país de qual é o rumo que tem que ir e levar. Bom, eu estou fora do jogo de partido. De vez em quando eu apareço lá no PSDB, mas só para dar uma benção. Eu não fico lá o tempo todo, nem sou candidato a mais nada. O que eu acho que pode ser meu papel, não como ex-presidente, como alguém que tem alguma experiência nas coisas do mundo, intelectuais e tal? É pelo menos falar essas coisas, né? E dizer, reclamar, criticar, motivar. Dizer, olha, cuidado, eu acho que nós estamos sem estratégia. Cuidado que estamos saindo da crise. Vocês só estão pensando na crise, já está saindo. Quem vem na frente não é a Europa, são os Estados Unidos, não é a China, são os Estados Unidos. Como é que vão ser as alianças do futuro? Como é que nós podemos tirar vantagem disso ou não? De que maneira nós vamos nos posicionar no mundo? Eu acho que o meu papel é mais esse, de ficar velho rabugento. Boa tarde, meu nome é Gustavo. Eu tenho 2 perguntas, eu queria não colocar uma em cima da outra. A primeira é sobre o sistema em que a gente está, o capitalismo. Sim. Eu acho, tenho quase certeza, que esse sistema apresenta bastante crises. Não estou me referindo a crises igual a gente vê, Europa, os Estados Unidos e tal, mas crise na essência desse sistema. Então, você tem na parte social, o capitalismo pressupõe ou traz, em geral, uma grande desigualdade. Na parte humanista, você acaba colocando na cabeça das pessoas, você acaba tirando das pessoas uma razão para viver. Então, as pessoas agem mecanicamente. Elas vão para a escola, trabalham, vou ficar rico, vou comprar bastante coisa. Se conseguir, né? Então, você tira a razão, você tem uma falta de razão. As pessoas não têm uma razão de viver bem definida pela mentalidade desse sistema. E tem também, a partir daí, uma crise da sustentabilidade dos recursos do planeta. Se, por um lado, você tem uma grande desigualdade,
a gente já com essa desigualdade já tem uma grande falta de recursos naturais. Então, se você diminui essa desigualdade, ou seja, se você tivesse mais pessoas ricas, você ia ter um maior consumo e aí iam acabar os recursos do planeta mais rápido ainda. Então, eu queria saber sua opinião sobre se o capitalismo vai conseguir se adaptar, vai conseguir dar um jeito de dar um jeito nessas crises, ou se a gente já está na hora de desenvolver um novo sistema para isso. Obrigado. Bom, a pergunta é ótima. A resposta é que é difícil, né? Por quê? Você disse uma coisa que é verdade. O sistema capitalista é irritante, porque ele cria desigualdade. Ele acumula, e nem todos acumulam. Então, o sistema é desagradável. Ninguém pode estar feliz nisso se tiver algum sentido de justiça, de igualdade. Bom, por outro lado, as tentativas de acabar com o sistema capitalista não deram bom resultado. O fracasso foi enorme e, embora tenha aumentado a igualdade, em muitos casos, não deu liberdade, deu privilégios, deu burocracia, enfim. Onde você conseguiu um melhor equilíbrio foi em alguns sistemas capitalistas, mas com forte pressão na sociedade. Por exemplo, nos sistemas dos países nórdicos, Escandinávia, Suécia e tal, onde a diferença social existe, mas o grau é muito pequeno comparado conosco aqui. Aqui, a variação de salário é facilmente de 1 para 100. Lá é de 1 para 7, 1 para 6. Né? E você tem realmente acesso à saúde, ao bem-estar, etc, etc. Ou seja, há possibilidades, desde que você tenha forças sociais que se contraponham a essa tendência de irritantemente desigualizadora do capitalismo, de obter um resultado mais razoável. Inclusive no que diz respeito a outro tema seu, que é verdadeiro, é de que o sistema, se você imaginar o enriquecimento nos moldes capitalistas de todo mundo, acabou o mundo, porque acaba com o esgoto dos recursos naturais. Né? Bom, isso está visível, que isso vai acontecer. Então, eu acho que também nesses países escandinavos, não são os únicos, você tem maiores mecanismos de ajustamento da produção econômica ao respeito ao meio ambiente. Essa questão está tomando importância crescente, mesmo nos Estados Unidos. Né? Mesmo na China, que era um país que não dava atenção à questão do meio ambiente, mudou, porque ficou tão dramático que mudou. Então, provavelmente, para não falar em termos assim, muito dramáticos de crise civilizatória, que é o que você indicou, e há elementos disso, provavelmente você vai ter que ter fortes modificações para adaptar o sistema. Até hoje, esse sistema tem conseguido sobreviver. Se vai mesmo, só Deus sabe. Né? Mas, provavelmente, essas forças já estão desatadas. Quando eu mencionei aqui que nós estamos mudando a base energética a partir da exploração do petróleo para a exploração do gás, não em tudo, que alguma coisa o petróleo não é substituível pelo gás, já implica também uma produção de alguma coisa mais compatível com a preservação da natureza. Bem ou mal, já existem vários mecanismos de tentativa de preservação do meio ambiente. Né? Então, eu acho que não vai na velocidade que você gostaria, nem eu, mas vai. Né? Eu acho que vai, porque senão vai ter uma catástrofe. E, diga-se de passagem, os sistemas não capitalistas foram mais poluidores do que os capitalistas. O que o sistema soviético fez foi terrível. O que o sistema chinês fez foi terrível. Né? Então, não é, o sistema em si não resolve essa questão da preservação do meio ambiente. E, sem dúvida alguma, você precisa de introduzir mudanças bastante mais profundas do que aquelas que nós estamos vivendo. Mesmo no caso do Brasil, você vê quantas vezes você repara os governos reclamando de que tem muito controle. Por exemplo, pessoas que reclamam que você vai fazer uma inundação na Amazônia. Isso atrapalha o crescimento. E tem muita gente que prefere o crescimento à preservação do meio ambiente. Né? E não é, mesmo entre nós, a consciência de que tem que ter um equilíbrio mais razoável é escassa. Né? Agora, eu não sou catastrofista. Eu acho que, bem ou mal, os seres humanos acabam por perceber que há caminhos que são inviáveis. Às vezes não percebem. Se percebesse, não haveria guerra. E tem guerra. Se percebesse, há muito tempo nós não teria mais energia atômica, bomba atômica, está cheio de bomba atômica aí. De modo que a sua pergunta não tem uma resposta. Sim, vai dar certo. Não sei. Eu torço para que dê certo e acho que nós devemos trabalhar ao máximo para
controlar essas forças destrutivas que são o excesso de consumo, a dilapidação do meio ambiente, essa desigualdade crescente, que é visível, né? É visível. No caso dos países, mesmo os países africanos mais pobres, a desigualdade é mais chocante ainda do que aqui. A daqui já é chocante, né? Se você vai viver num país normal europeu, não tem o grau de desigualdade que tem aqui. Não tem o esbanjamento de fortuna como nós temos aqui, ostentação de riqueza como nós temos aqui. Não só pelo fato de ostentar, mas porque isso custa também, está dilapidando também recursos que podiam ser ido para outra área, estão sendo usados simplesmente para a fruição dos que têm dinheiro. Enfim, eu acho que aí algumas, digamos, profundas mudanças culturais serão necessárias para tornar esse sistema compatível com a sobrevivência dele e de todos nós. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu queria saber se, a falta de investimento na educação de base, que é o médio fundamental, e o grande investimento em educação superior da universidade e ensino técnico, uma vontade do governo de manter a massa ignorante, mas sem perder a força de trabalho. Não, eu não creio que seja vontade do governo, não. É ignorância mesmo do governo. Não é que eles tenham não é por maldade, é por falta de atenção à importância de certos setores, né? E aí não é que se gaste tanto aqui em educação superior, porque também não se gasta tanto, mas se gasta pouco em educação fundamental. É caro a educação fundamental. Por exemplo, nós agora estamos com essa coisa essa briga dos royalties do petróleo. Supondo que seja possível gerar royalties, era melhor realmente gastar isso para a educação. A Dilma tentou. O Congresso destruiu a possibilidade. O governo, às vezes, quer acertar, mas chega na vida política não consegue, né? Mas eu tenho um amigo meu, que é o Eliezer Batista, que dirigia a Vale do Rio Doce, que dizia o seguinte: o Brasil tem que fazer o seguinte, nós temos recursos minerais, vamos usar esses recursos minerais, que é uma coisa simples de extrair, para criar neurônios. Né? E é verdade, o problema nosso é de criar gente mais competente. Então, nesse sentido, tem que ter educação primária, secundária, tudo. Próximo. Depois tem um lá atrás. Primeira pergunta. Meu nome é Mikael, sou aluno do Bandeirantes. E a primeira pergunta, também quero ser presidente, como a concorrente lá de trás, meu colega aqui do lado. Você acha que tem carreiras políticas ou carreiras profissionais que possam facilitar ou dificultar o ingresso na política, chegar a presidente? Quais virtudes você acredita ser de um possível candidato, pelo menos para conseguir uma indicação de um partido? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a progressão continuada. Vamos lá. Mais uma também. E que você, aproveitando a pergunta do... Não sei o nome dele. Que você falou sobre amenizar a defasagem social do Brasil. Você teria alguma ideia ou acha mais ou menos como seria possível fazer isso? Muitas perguntas. Amenizar a desigualdade é muito complicado. Sem dúvida alguma, a educação é um meio para isso, supondo que a economia continue crescendo e criando bons empregos. Não é uma coisa unilateral, tem que ter isso. Outra coisa, tem que haver luta para isso também. Tem que haver. Por exemplo, agora está havendo uma discussão no Congresso sobre empregados domésticos, né? E o Congresso está regulamentando a profissão de empregado doméstico. Bom, isso vai ter um efeito. Muita gente vai dar desemprego, será? Não sei se vai dar desemprego, mas que é necessário regulamentar, E que isso vai provocar um aumento de renda dos empregados, vai. Né? Então, é uma coisa boa. Né? Claro que todos nós vamos ter que nos ajustar a isso, porque as pessoas estão habituadas que empregado doméstico não tem relógio de ponto e não conta a hora de trabalho. Vai ter que contar. Isso vai ser fonte de briga, de confusão e tal, mas vai melhorar a renda. Então, tem várias medidas desse tipo simultâneas. Depois, presidente da República, profissão boa ou ruim. Olha, os últimos 3 presidentes tinham profissões que não eram adequadas. Eu era sociólogo, professor da universidade. Isso pode dar ou pode não dar nada. O Lula era metalúrgico e a Dilma semi-economista. Né? E nós 2 ficamos presidentes. Quer dizer, a presidência não decorre da profissão da pessoa. Não é também uma questão de talento, de mérito, não é prova de inteligência, de QI, não é? E são muitas circunstâncias.
Eu diria, há certas personalidades, mais do que profissões, que são mais afins com o exercício da presidência. No mundo democrático, no mundo autocrático é diferente, tem outros tipos de personalidade. Mas na democracia é mais apto a chegar a ser presidente quem tiver uma inteligência emocional mais ou menos equilibrada, quem não veja no outro sempre o inimigo, quem não tenha medo de ter um bom colaborador para não perder enfim, o predomínio, né? Quem seja aberto. Eu acho que são qualidades de pessoas que escute, que seja capaz de ouvir, não é? Que tome decisões, que tenha coragem. É muito importante ter coragem para você. Não precisa ser presidente, para ser político. Político que não tem coragem não serve para nada, porque não toma posição. Você tem que tomar posição. Você tem que ter convicção, porque senão você, a Maria, vai com as outras. Não adianta você ter a maioria. Às vezes a maioria está errada. Você tem que se impor à maioria. Se você tem convicção, vai ver se você está certo ou não mais tarde. Você pode estar errado. Isso também é uma aposta, né? Então a vida política é uma vida complicada, porque elas são apostas. Depende de você, mas depende de circunstâncias. Não é você quem faz as circunstâncias. Nem sempre os melhores são selecionados, né? Agora, é óbvio que se você não tivesse disposto a ir, se preparando e tal, a circunstância passa e você não pega o bonde. É isso. Agora, não sei se é bom ser presidente também não, hein? Bom é ser ex. O Papa. O Papa, aí melhor. Vai perder a última chance. Sim, mas você falou, eu sou sociólogo, mas ficou 10 anos no Senado, né? Fiquei 10 anos no Senado, claro. Mas como é que eu aprendi muito. Mas como é que eu fui parar no Senado? Por circunstância. Porque estava no regime autoritário, eu estava contra o regime autoritário, e por circunstâncias. Eu nunca me preparei para ser político. Embora eu tenha tido um treinamento que me permitia ser. Meu pai era deputado, eu sempre participei da vida pública, sempre tive interesse e tal, mas eu não tinha como vocação ser parlamentar ou presidente da República. E eu duvido que a Dilma tivesse tido. Duvido. Talvez o Lula pudesse, desde pequenininho, pudesse ter pensado em ser presidente. Eu não. Quem mais? Vamos lá. Eu sou o Natan, estou no primeiro ano do Objetivo. Eu queria saber, assim, eu também quero ser presidente. Puxa vida, estamos bem aqui. É a primeira vez. Meu Deus do céu. Eu queria saber qual a melhor forma de iniciar a carreira política. Olha, veja você, qual é a melhor forma para iniciar? Se você vivesse num país onde os partidos fossem organizados e tudo mais, você tinha que ter que ingressar num partido e começar a carreira dentro do partido. Vai para um diretório, não sei o que e tal, começa como vereador e vai indo. Bom, eu não fui nada disso. O meu primeiro posto político foi de senador, que já está lá em cima. E foi por circunstância, na verdade, né? Então, eu não sei se há uma melhor forma. Se você quer ser mesmo, você tem que ler muito, tem que ler história, que é uma coisa importante. Tem que ter uma certa base da economia, que também ajuda. Tem que ter valores, tem que acreditar. Você, para poder ter êxito na política, êxito de verdade, não é para ter carreira só, para ter êxito, você tem que ter causas, você tem que acreditar em alguma coisa. E você tem que falar em nome dessas causas. Eu era contra o regime autoritário, era para a democracia. Então, a gente tinha um objetivo. Eu acho difícil você ter o objetivo de ser presidente. Você pode ser presidente para fazer qualquer coisa, não é? E você, para entrar na política, só vale. A política é muito penoso, é difícil, não é? Você está sempre sendo julgado pela opinião pública, e às vezes mal julgado, porque atribuem intenções que você não tem, toda hora estão te criticando pelo que você fez, pelo que você não fez. Tem que ter couro duro para aguentar críticas incessantes. Não é uma carreira tranquila, é uma carreira de quem está disposto a sofrer agruras também. O melhor dia do político é o dia que ele é eleito. No dia seguinte ele já está com problema, né? No dia seguinte já está com problema. Então, você tem que se preparar psicologicamente para isso. Saber que você vai ter que aguentar altos e baixos. E é muito difícil um político que não perca. E é muito difícil ser bom político sem saber perder. Tem que aprender também, tem um certo grau. Os políticos, em geral, não são humildes, mas um certo grau de humildade precisa ter. Porque senão você pensa que você é dono da bola, que você faz sempre tudo, que você é capaz de ganhar sempre. E não é, né? É bom você começar a treinar e tal. E veja aqui, são tantos candidatos, você podia começar a treinar entre vocês aí.
Próximo. Eu sou a Camila, eu estou no 3º ano de Santo Américo e eu faço parte, assim como todos nós, de uma instituição chamada Smart. E uma das crenças do Smart é que os bons exemplos têm efeito multiplicador. Então, esse é o caráter da minha pergunta. Eu gostaria de saber, tendo em vista as mudanças que ocorreram no seu governo, que foram tão significativas para a estabilidade econômica que o Brasil enfrenta hoje, eu gostaria de saber quais foram as influências que o senhor teve, quais foram as motivações e em que o senhor buscava inspiração para reger o governo com tamanha firmeza e visão de futuro que o senhor regeu. Veja, eu acho que eu já respondi de antemão. Você tem que ter convicções e alguma noção das coisas, né? Porque pega a estabilização. Não é um ato, é um processo, né? Quase tudo na vida política não é uma coisa que você resolve, são processos. E você não controla, muitas vezes, as consequências da sua decisão. Vai para lá, vai para cá. Então você tem que aprender a navegar, né? E não perder o rumo. Não perder o rumo. Você pode ter que desviar, às vezes recua, mas está sempre com seus objetivos e sempre olhando na bússola qual é o rumo. É verdade que quando você tem uma coisa dá certo, tende a fazer com que ela se perpetue, né? As boas práticas levam à sua manutenção, né? Mas até ser aceito como boa prática, leva tempo. No geral, quando você começa alguma coisa, as pessoas desconfiam, não querem, ou têm inveja, ou acham que vai dar errado porque acham mesmo, ou porque tem outros interesses. Então, isso você tem que vencer a resistência do real. Não é verdade que as pessoas gostam de mudança, não gostam. As pessoas gostam da rotina, porque a mudança dá instabilidade. E a política requer mudança. Quer dizer, bom político não é aquele que mantém, é aquele que vê o melhor e tenta avançar, né? Então você tem que ter essa percepção da importância de você continuar a persistir nos seus objetivos e você tem que ter valores, tem que acreditar nesses valores. Porque senão, por que você vai se jogar numa coisa áspera como é a vida pública? Ou você tem valores, ou então você pode virar um político com P minúsculo, pode até ganhar dinheiro, fazer malandragem, isso mas para quê? Então não precisa entrar na política para isso, vai fazer em outro lugar, né? Só compensa se você tiver valores, se você tiver alguns objetivos, abraçar uma causa e lutar por ela, sabendo que vai ser difícil e que pode ganhar ou pode perder. E também você não ganha para sempre nem perde para sempre. Não é um estado permanente, né? O que tem que ser permanente é daquilo que você acredita. Por isso que é tão importante acreditar, né? É isso que eu acho. Outro. Meu nome é João Araújo, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio e é uma grande honra estar diante da sua figura. Obrigado. E assim como você, num tempo passado, eu não estava nos meus planos de ser presidente da República. Ótimo. Vai acabar sendo. Então, eu gostaria de tirar uma dúvida que é a seguinte. O senhor acredita que uma menor intervenção do Estado na economia acarreta a uma melhor distribuição de renda? Em caso positivo, por quê? Não, eu não acho que a menor intervenção acarrete por si mesma uma melhor distribuição de renda. Porque, na verdade, a tendência do regime é concentrar a renda, né? Eu acho que depende de que intervenção, mas alguma intervenção é preciso. Você tem que ter... Vamos dar um exemplo. Se você não tiver Banco Central, os banqueiros fazem o que querem. Tem que ter Banco Central. O que faz o Banco Central? Ele dita as regras gerais. Você, para poder fazer empréstimo, você tem que ter um capital que seja, pelo menos, o suficiente para garantir 12 vezes o seu empréstimo. Você fazer um empréstimo de 100, você tem que ter pelo menos 10 de capital. Se você for fazer um empréstimo de 120 com 10, você não pode. Tem que haver opção de regras assim, para poder funcionar o sistema. Eu não acho que automaticamente você deixar só o mercado que as coisas se resolvam. Em nenhum lugar do mundo funciona um mercado puro. Agora, isso não quer dizer que o Estado deva ser discricionário, e que deva mudar a regra toda hora, intervir a toda hora, ou que a ação do Estado por si mesma vai garantir uma melhor distribuição de renda. Depende de como se faça esse processo. Infelizmente, na política, na vida, as coisas dependem das circunstâncias sempre. Quer dizer, não há uma receita. Libera tudo, deixa o mercado solto.
Não vai funcionar. Aliás, o próprio mercado não vai querer. Ele vai querer alguma garantia, alguma regra, né? Ou então o governo põe e dispõe. Também não vai dar certo. Tem que haver um mecanismo de equilíbrio, né? Como eu disse aqui, para mim, dos sistemas todos reais que estão por aí, o que funciona melhor são esses sistemas da Europa do Norte, digamos, da Holanda para cima. Por que funcionam melhor? Porque existe mercado, existe liberdade, dentro de certos limites, há regras também, e você tem tendências fortes à igualização. E isso não vem do mercado, vem da sociedade. Agora, mais que o Estado, é a sociedade. Eu acho que no caso do Brasil aqui, o que ultimamente está acontecendo é que as pessoas estão achando que é Estado. Não é o Estado, é a sociedade. Uma parte é o Estado, mas tem que ter também controle da própria sociedade, né? E agora com a internet, com tudo isso, queiramos ou não, a sociedade vai opinar mais. Você viu o que está acontecendo na Itália? A sociedade está dizendo o seguinte: olha, esse sistema político eu não acredito nele, precisa inventar outro, porque nesse eu não voto. Isso acaba tendo efeito. Não é Estado nem é mercado, é a sociedade que está se manifestando. No fundo, eu acho que é preciso um certo equilíbrio entre Estado, sociedade e mercado. Como ele é instável, não tem uma regra, funciona bem aqui e mal ali. Depende do país, da população, do grau de recursos naturais, do grau de cultura do país, do grau de desafio que ele está enfrentando, para você ter um equilíbrio maior ou menor de cada um desses componentes. Outra. 1, 2 e 3 de uma vez. Você é a quarta pergunta. Primeiramente, gostaria de desmembrar minha questão em duas. A primeira. Da outra vez foram 3. Então, qual, na opinião do senhor, é o grande inimigo do povo brasileiro? Segundo, assim como Antônio Aburjan, no programa Provocações, o que é vida para o senhor? Vida. Qual foi o motivo da sua existência? Tá. Opa, perguntas filosóficas, né? Qual o maior inimigo do povo brasileiro? Eu diria que é a nossa cultura tradicional, o corporativismo, que nos leva a entender que nós temos que ter uma atitude mais competitiva, mais racional. Somos nós mesmos, de certa maneira. Nós não temos feito uma revisão do que foi a nossa formação cultural, histórica, desde a colônia. Nós aceitamos tanto nepotismo, tanta gente que faz favoritismo e que o governo faz isso impunemente, sermos tão transigentes com a corrupção. Isso não é o governo, é a cultura nossa que nós temos que mudar. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe e é um prazer imenso estar aqui presente e poder efetuar essa pergunta à Vossa Senhoria. Numa sociedade como a brasileira, em que o sistema político é baseado no presidencialismo, e tendo a atual conjuntura e hegemonia que um grupo vem tendo no poder há mais de uma década, não seria adequado para evitar a consolidação desse grupo e evitar o sequestro, entre aspas, do Estado, defender o parlamentarismo como uma saída republicana e como uma ferramenta contra essa hegemonia? E quais seriam os pontos positivos e negativos que a instauração do parlamentarismo traria para a sociedade brasileira, tendo em vista a nossa situação atual? Olha, eu votei pelo parlamentarismo quando houve a possibilidade. Fizemos uma campanha, etc, etc, mas nós perdemos. Houve um plebiscito que perdemos o parlamentarismo. Então você não tem hoje possibilidade de criar o parlamentarismo. Qual era a grande objeção ao parlamentarismo? É que os partidos são fracos. E qual é a sua defesa? Que vão ser sempre fracos enquanto o presidencialismo for forte. É por isso que eu votei pelo parlamentarismo, que eu acho que é o que você disse aí. Nós temos um sistema deformado, em que os partidos não têm quase força, e crescentemente o executivo, para não falar do presidente, mas quem tem força é o presidente mesmo, tem muita força, e com o tempo os partidos e o Congresso foram abdicando do seu poder político e foram aceitando uma função quase que de intermediários junto ao governo nos interesses da sociedade, né? Despachantes, de alguma maneira, de interesses. Não estou dizendo que são maus interesses, mas são interesses, mas eles perderam a capacidade de ter uma visão política e, portanto, de lutar pelo poder para impor uma visão. A tal ponto que hoje o judiciário, no vazio do Congresso, passou a ter força, passou a opinar sobre matérias que o Congresso não consegue resolver. Por consequência, eu acho que você tem razão, que nós vivemos num sistema
que é um sistema deficiente. E a deficiência dele vem do superpoder do presidencialismo e crescentemente do presidente, o que leva à possibilidade da reprodução do mesmo grupo do poder por muito tempo. E mais, como no nosso caso, a sociedade de hoje é uma sociedade de massas, que depende dos meios de comunicação, quando você tem a mesma linguagem de propaganda falada pelo partido, pelo governo e pelo Estado, é muito difícil furar essa crosta ideológica. Quando tudo fala a mesma linguagem, como se fosse orquestrado. Então é muito difícil furar essa crosta ideológica. Não acho que nós tenhamos condições de voltar ao parlamentarismo nas próximas décadas, por causa da decisão tomada, mas eu acho que algumas medidas para, pelo menos, voltar ao presidencialismo ao curso anterior são importantes. E a mais importante de todas é a variabilidade dos grupos de poder. E alguma vez, conversando aqui em São Paulo, no meu partido está no governo há muito tempo, com um líder do partido, ele disse, olha aqui, nós vamos ganhar a eleição mais uma vez, é pena. Porque quando a gente ganha 4, 5 vezes, não muda mais nada. Porque está tudo tão acomodado que isso não muda nada. Então, mesmo contra o interesse de um partido, é bom mudar. Porque você cria uma possibilidade de ideias novas. É isso. Outra, você agora que está sempre perguntando, um tempo enorme. Tentando perguntar. Eu sou Priscila e eu queria perguntar para o senhor qual a sua opinião em relação às políticas sociais no Brasil, se estamos no caminho certo ou se estamos ainda muito assistencialistas, e qual o seu grande conselho como um líder, seu grande ensinamento? Bom, veja, as políticas sociais no Brasil foram amadurecendo, né? E com o tempo nós temos 2 tipos básicos de política social. Uma chamada universais, que são as mais importantes, que é isso, educação, saúde e previdência, né? O que dá realmente uma qualidade de vida melhor é mais educação, uma saúde mais adequada e, no futuro, você não ter que trabalhar e poder sobreviver. Então, nós avançamos nessas áreas, pouco, quer dizer, a velocidade tinha que ser maior. E, sobretudo, nós chegamos a um ponto em que nós temos que passar da quantidade para a qualidade. Educação. Nós não tínhamos acesso para a educação para todo mundo. Hoje tem. Mas a qualidade é muito discutível. O ensino. O que se ensina? Né? Muitas vezes se ensina uma coisa muito tradicional. E hoje, com acesso à internet, as crianças sabem mais. E a velocidade com que aprende, e mesmo o tempo que as pessoas têm para fixar a atenção é menor do que era no passado. E nós nunca mexemos no conteúdo mesmo da educação, né? Então, acho que a política social de educação avançou, você tem mais escola, mas é insuficiente, você não tem escola de tempo integral, esse é um passo importante, a escola fundamental de tempo integral, né? E mudar a qualidade do ensino. A mesma coisa vale para a saúde. Não tinha nada. O SUS foi criado no meu governo. Não tinha SUS. Você não tinha acesso generalizado, gratuito à saúde. Mas vai perguntar à população, reclama. Porque tem fila, porque dá um remédio errado, porque é mal atendido. Então, qualidade. Tem que passar da quantidade para a qualidade. Aposentadoria é a mesma coisa. Desigualdade enorme. O setor público tem boas aposentadorias, o setor privado tem péssimas aposentadorias. Não se consegue estabelecer uma regra mais igualitária nessa matéria. Logo dizem que você quer tirar o dinheiro do velhinho, não é? Você quer dar melhor, mas não consegue, né? Enfim, essas são as políticas sociais gerais. Estão aí e precisam de melhorar a qualidade. Depois tem as políticas sociais específicas. Tem várias, eu não vou falar de tudo, que é muito longo. Uma importante eu mencionei, manter o nível de salário mínimo adequado. Nós aumentamos muito o salário mínimo no Brasil. Talvez até agora não seja necessário incrementar tanto. Mas tem uma regra, agora, queira ou não queira, vai incrementar. Isso puxa o salário para cima. Pode ter pressão inflacionária, mas em geral foi positivo, né? Isso vem desde 93 até hoje, não mudou, aumentou. E depois as políticas que são assistenciais, bolsa, né? Bom, no meu tempo eu fazia muito força para que a bolsa fosse ligada a um desempenho. Quer dizer, dar bolsa para quem está com um aluno na escola e terminou a escola, acaba a bolsa. Agora estão dando mais de subsídio do que propriamente incentivo para a educação. Aumentou o número de anos que a pessoa pode ficar sem estudo. Aí tem que equilibrar. Obviamente, quando você tem uma situação de miséria, não tem jeito, tem que dar dinheiro. Não é esmola, é necessário, você não vai deixar morrer. Tem que dar comida, se for o caso. Mas não é o ideal. Quer dizer, devia ser o contrário. Quantos menos bolsistas nós tivermos, melhor é.
Aqui no Brasil se faz o contrário. Aumentou o número de... Meu Deus, está mal. Porque tinha que diminuir o número de famílias que precisam da Bolsa. Por quê? Porque tem uma situação de mercado de trabalho e de educação melhor, etc, etc. Não é que inexistam essas políticas. Elas existem. Digamos, eu diria até que mesmo que depois da Constituição de 88 nós avançamos razoavelmente nas políticas sociais todas, mas eu acho que está na hora de insistir mais na qualidade e também de exigir mais que cada um dê um pouco mais de si mesmo. Próxima e última. Lado esquerdo lá. Eu sou a Naira, sou do Arquidiocesano, estou no 3º ano. Eu gostaria de saber se o senhor já se arrependeu de alguma coisa que tenha feito na carreira política e o que mais sente orgulho de ter feito. Bom, de arrepender é todo dia. O problema é que você só sabe, como diz aqui, o que fez depois que as consequências ocorrem. Então, você, às vezes, não é que você tenha feito com uma intenção negativa. Eu dou de boa fé que os governos todos querem melhorar. Você tem que ser perverso para quem está na presidência ou no governo e não queira melhorar. Mas não faz, erra. E às vezes não é só que ele erra, é que a reação foi negativa, então não dá certo, né? No meu caso, por exemplo, fiz muitas coisas que eu podia ter feito. Por exemplo, coisas complicadas. Eu podia ter desvalorizado a moeda antes que desvalorizei. É um erro. No caso, não sou eu, é todo mundo. É o Banco Central, são as condições, mas eu sou o presidente, eu tenho que assumir a responsabilidade. Ou poderia, talvez, ter concentrado em menos reformas, porque dispersei muitas reformas, né? Então, tem sempre muita coisa que a gente errou. Agora, o que se faz isso é uma história que pode julgar que eu fiz de melhor. O que eu quis fazer, o que eu quis é uma coisa, o que eu fiz, só a história que vai dizer, né? Que eu queria duas coisas: manter a democracia e melhorar a condição do povo. Então, estabilidade para mim não é por causa da economia, é claro, mas a economia é condição para as pessoas viverem melhor. Então, meus objetivos eram esses, né? Isso só no futuro que a história vai julgar o que foi assim mesmo. Porque quando a coisa está quente, um vai dizer foi, o outro vai dizer não foi, porque tem interesses políticos, partidários. E a tragédia é que quando a história disser como foi, eu estou morto. Não adianta muito. Então, por isso que é duro ser político. Você faz o melhor de si, não sabe se deu certo, né? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E é verdadeiro julgamento, depois você está morto. E pior, a história varia. Numa certa época, pega o Napoleão, foi herói, foi canalha, foi isso, vai sendo, vai mudando, vai ciclo. Agora, quem fez alguma coisa, pelo menos fez. O pior é você não ter feito nada, aí você não vai ser julgado. E como o julgamento é ciclo, em alguns momentos vão achar que eu fui ótimo, outros que eu fui uma porcaria, fui neoliberal, não, fui intervencionista, não foi tão democrata quanto pensa, podia ter feito melhor, e por aí vai. A gente tem que ter a consciência de que, na hora, fiz o que eu achava que era o certo e me joguei com esses objetivos. Se deu certo ou não deu, é um problema dos outros. Muito obrigado, então. Você já fez várias já. Mas é de filosofia? Então faz depressa. Eu estava lendo o livro País é Esse, não sei se os senhores conhecem, mas eu estava lendo e quando o senhor criou o PSDB com outras pessoas também, uma das coisas que unia era a oposição ao Quércia, era o fisiologismo dos outros partidos, ou seja, a falta de ideologia e partidos guiados por interesses pessoais. Eu queria saber se o senhor acha que mudou muita coisa, porque a gente fala bastante de corrupção e tal, que tem essa coisa de interesse pessoal. Então eu queria saber se isso, por si só, indica que os partidos ainda são guiados por interesses pessoais, ou se mudou bastante coisa, se agora a gente está numa situação melhor do que antes. É difícil responder a você se está em uma situação melhor ou pior. Mas pelo menos se tem mais consciência. Sua pergunta já indica isso, né? As pessoas já não aceitam com tanta tranquilidade que a fisiologia, a corrupção, etc, etc. Como eu disse aqui, é quase impossível você dizer que não vai haver corrupção ou não houve. Eu não posso dizer que no meu governo não tenha havido. O que eu posso dizer é que eu não fiz, e quando eu soube, combati, né? E o ser humano tem uma tendência sempre a alguma coisa errada faz também, não é? Se os partidos melhoraram de lá para cá, do ponto de vista de ter um pouco mais de coerência, sim, não é? Porque o que aconteceu historicamente? O MDB, partido do qual fui membro, fui líder mesmo, ele tinha um objetivo, que era acabar com o autoritarismo.
o regime autoritário. Mas ele não era um partido, era uma confluência de tendências. Nós conseguimos acabar com o regime autoritário. O MDB teve um papel importantíssimo nisso. Quando nós fizemos o PSDB, pensamos, olha, isso não basta, precisa ter um rumo. Bom, eu tinha um rumo, tanto tinha que eu mudei o rumo no Brasil, quando fui presidente. Foi graças às inspirações da luta do PSDB. Nós mudamos, pode gostar ou não gostar, mas que mudamos. Né? Bom, e era necessário ter um pouco mais de coerência. Nunca os partidos têm tanta coerência quanto a gente pensa que devem ter. Mas alguma coerência para permitir você atuar. Nunca eles são tão puros quanto você gostaria que fosse. Nem talvez possam ser, porque você tem sistemas políticos que você tem, se for democrático, você tem que entrar em coalizão com outros, tem que fazer alianças. E você só faz aliança com o que é desigual. O que é igual não é aliança, é o mesmo. Né? Então você tem que... Agora, qual é o limite que você aceita essas alianças? Até que ponto vai? Então, eu acho que, de qualquer maneira, eu não diria que o Brasil deu para trás. Pelo contrário, em nada. Mesmo no que diz respeito de... Tem corrupção? Tem, mas também já teve até julgamento, coisa que não tinha. Né? Então, eu não sou pessimista, eu não tenho uma visão de que nós estamos piorando. Nós não estamos piorando. Há coisas ruins, há coisas boas, mas se você extrapolar a tendência, não está indo para o pior, não. Acho que está razoável. Você fez uma pergunta também muito filosófica, o sentido da vida, né? Não, quem foi? Alguém aqui me perguntou. Ah, foi você. Essa realmente é de matar, né? Agora, o sentido da vida. Bom, eu vou responder a la Sartre. Você que tem que inventar. Cada um tem que dar um sentido à vida. Não há um sentido geral na vida. Isso é um dos grandes problemas que você tem que inventar, criar um sentido para a sua vida. Você tem que construir um sentido na vida. Isso faz parte da natureza humana, a sua capacidade de inventar um sentido. E se você não inventa esse sentido, seu futuro fica assim meio balançando, você não tem como parâmetros. Então tem que criar um sentido do que você acredita. Não há uma só direção, um só sentido. Né? Talvez não seja tão individual como eu estou dizendo, mas passa por alguma coisa que você cria o seu sentido. Aqui está cheio de gente, está cheio de sentido, quer ser presidente. Bom, muito obrigado a vocês. Senhor presidente, eu só queria, em nome dos bolsistas, eu acho que você falou de construir o nosso sentido. Eu acho que nós acreditamos aqui no Smart que a gente se constrói esse sentido da vida acreditando e tendo alguém como exemplo, como espelho. Eu acho que essa oportunidade foi um excelente meio para que nós possamos nos inspirar no Senhor. Então eu agradeço muito pelo privilégio que todos nós tivemos. Muito obrigado.